Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um momento de esclarecimento, mais um momento em que nós temos à nossa disposição nesta busca por conhecermos a verdade e sairmos das trevas da ignorância. E por isso, agradecemos e precisamos constantemente agradecer a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecermos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades sem fim para a nossa melhoria, para o nosso despertamento espiritual. Despertar em nós este germe, ou todos estes germes que dormem, que foram colocados por Deus nesta essência imortal quando Deus nos criou. Então, sem sombra de dúvida que temos em nós todas estas sementes aguardando o momento do despertamento. E por isso, agradeçamos a Deus por ter nos concedido até o momento todas as oportunidades de que necessitamos para isto. E com certeza, ainda continuará nos concedendo pela eternidade que temos pela frente as oportunidades que ainda iremos necessitar para que verdadeiramente despertemos para a vida. E também precisamos agradecer a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais este momento que nos foi reservado no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade nesta busca pelo conhecimento. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Neste estudo em que estamos realizando, estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, questão a questão, item por item, começamos lá no início, na introdução deste livro, que é bastante extensa, e hoje estudaremos a questão de número 41. A questão de número 41, que está na parte primeira, no livro terceiro, que trata acerca da criação e, mais especificamente, acerca da formação dos mundos. E na questão de número 41, Kardec quis saber da espiritualidade amiga da seguinte maneira: pode um mundo completamente formado, assim como a Terra, um mundo completamente formado, desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Será que pode? Será que é possível um mundo completamente formado, um dia ele desintegrar, desaparecer aqui a sua formação, desaparecer no espaço esta matéria, ou seja, desintegrar no espaço, não é bem desaparecer, mas desintegrar no espaço a matéria que foi usada para a formação do planeta Terra? Será que isto é possível? Será que isto um dia poderá acontecer? Será que isto um dia poderá vir a acontecer? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: sim,
é perfeitamente possível e isto um dia irá acontecer com o nosso querido planeta Terra. Então, sim, Deus renova os mundos. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, aqui eles responderam assim, de uma forma direta e bastante resumida, bem sucinta, que é possível sim, e isto acontece frequentemente porque Deus renova os mundos, assim como renova os seres vivos que habitam estes mundos que estão espalhados pelo universo. Mas para entendermos um pouco mais acerca deste assunto, acerca desta renovação, acerca desta transformação, desta desintegração de mundos já formados para a sua matéria, uma vez disseminada no espaço, ser usada para a formação de novos mundos, buscamos no livro Filosofia Espírita, naquela coletânea de livros Filosofia Espírita, uma coletânea composta por 20 volumes, em que o espírito Miramês estuda cada uma das questões de O Livro dos Espíritos. Então, no capítulo 41 do volume 1, Miramês nos fala acerca desta renovação. E ele começa nos dizendo da seguinte maneira, que tudo o que existe renova-se no turbilhão esquemático do Criador. Então, tudo que existe no universo renova-se no turbilhão esquemático do Criador. Tudo para o qual foi estabelecido um princípio sob as leis que regem a matéria. Então, tudo que é matéria, que um dia teve um princípio, tem também um fim. Então, aqui ele nos diz desta forma: tudo para o qual foi estabelecido um princípio sob as leis que regem a matéria, tem um fim na regência das mesmas leis. Então, tudo que é matéria, um dia estava espalhada pelo universo, estava dispersa pelo universo, o fluido cósmico universal, e foi, digamos assim, juntada para a formação de um mundo, para a formação de um determinado corpo. Um dia terá um fim, teve um início e um dia terá um fim. Não que ela irá desaparecer, mas irá desintegrar ou desagregar, espalhar-se no universo e ser usada pelos engenheiros siderais para a formação de outros corpos. E aí ele diz, entretanto, aqui ele está falando, até este ponto ele falando em relação à matéria, entretanto, no que tange ao espírito, isso foge às nossas deduções, por não alcançarem elas o princípio dessa lei e ser movido o espírito por outras leis que lhe sustentam a vida, na vida de Deus. Então, este assunto que ele nos traz acerca da matéria, que tudo o que se relaciona à matéria, que um dia teve princípio, um dia terá fim, não se aplica ao espírito, conforme ele diz aqui, porque o espírito é regido por outro princípio, por outra lei, por outras leis que lhe sustentam a vida na vida de Deus. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que querer buscar os primórdios da alma é querer se fazer entendido naquilo que não entendeu o suficiente, explicar o inexplicável e falar o que escapa-lhe à razão. Então aqui ele nos chama a atenção que não é possível nós entendermos, nós compreendermos a gênese da alma, ou seja, os primórdios, o nascimento da alma, porque querer
entender este assunto, um assunto que nós ainda não entendemos o suficiente, é querer explicar o inexplicável, é falar ou querer falar o que escapa à nossa razão. Se ainda estamos começando a estudar matéria, a matéria, como falar do espírito? Então, se nós ainda não entendemos, estamos iniciando o estudo acerca da matéria, como querer falar acerca do espírito? Como falar do espírito da maneira que a vaidade nossa especula? Constitui isso uma grande viagem que apenas estamos iniciando. Então aqui ele nos chama a atenção que o estudo acerca do espírito é uma grande viagem que apenas estamos iniciando. Não tenhamos pressa, continuemos os estudos acerca da matéria, continuemos os estudos acerca do espírito nesta grande e imensa viagem, esta viagem sem fim, que sem sombra de dúvida, um dia nos tornaremos mais esclarecidos, porque Deus, diz Miramês, Deus nada esconde de seus filhos. Então, quando em muitas situações, em muitas religiões, se fala em relação a segredos de Deus, Deus não tem nenhum segredo para com os seus filhos. Em verdade, os filhos é que ainda são ignorantes para entenderem esta sabedoria infinita. Então, conforme aqui nos fala Miramês, Deus nada esconde dos seus filhos. Nós é que não temos capacidade de entendimento para compreender o que se encontra mais distante. Então, Deus não esconde nada de nós. Em verdade, somos nós, os seus filhos, que não temos o entendimento, não temos a capacidade de entendimento desenvolvida o suficiente para compreendermos as suas leis sábias. Compete a nós, diz Miramês, compete a todos nós avançarmos para sentir a verdade. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso avançarmos, é preciso continuarmos nesta busca incessante por conhecermos a verdade para que verdadeiramente possamos senti-la no nosso interior. E aí ele diz, nada se desfaz. Então aqui ele volta a falar acerca da matéria em relação ao desfazer de um mundo, para a desintegração de um mundo, e aí ele lembra que nada se desfaz, as coisas se renovam. É bem diferente, nada se desfaz, as coisas se renovam, e a renovação é o desfazer daquilo que foi feito. O envelhecimento é lei por toda parte, e o que não envelhece não pode morrer. E aí, ele fazendo este paralelo entre a matéria e o espírito, então ele fala acerca deste desfazer, desta renovação, ele fala do envelhecimento, e nada que não envelhece não pode morrer. E aí ele diz que o espírito, quando evoluído, quanto mais velho, mais novo fica. O espírito, quando mais evoluído, quanto mais velho, mais novo fica. Porque esplende uma eterna juventude por dentro. As suas modificações não são propriamente renovações,
Então aqui ele nos chama a atenção e nos mostra de uma forma diferente, com um olhar diferente, com uma visão diferente, que aquilo que nós chamamos de renovação espiritual, em verdade, não é renovação espiritual, mas sim despertamento espiritual. Mas, conforme ele diz aqui, despertamento espiritual, despertamento dos valores que dormem em nosso coração espiritual, cuja gênese e destino desconhecemos. Então, quando nós falamos da necessidade de renovação espiritual, em verdade, nós precisamos mudar este entendimento, mudarmos esta frase para a correta. Ao invés de renovação, passarmos a falar despertamento. Porque todos nós precisamos despertar esses valores que dormem no nosso coração espiritual. Somente somos conscientes de que em cada passo estaremos mais próximos da felicidade. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós precisamos ter esta consciência e lá no fundo do nosso coração, da nossa consciência, lá no nosso íntimo, nós temos esta certeza de que em cada passo nós estaremos cada vez mais próximos da felicidade. Não que esse bem-estar universal, ou seja, esta felicidade, esteja longe de nós. Não, pelo contrário, ela não está longe de nós, ela não está distante de nós. Nós é que nos fazemos distante desta felicidade, nós é que nos fazemos distantes deste bem-estar universal, pela nossa incapacidade de compreendermos, de praticarmos os ensinamentos de Deus, nós ficamos distantes deste bem-estar, porque tudo se encontra ao nosso alcance. Deus não colocou nada fora do nosso alcance. Tudo está ao nosso alcance, está ao alcance das nossas mãos, dependendo apenas de conhecermos as vias do amor. Então aqui ele nos chama a atenção que tudo está à nossa disposição, tudo está ao nosso alcance, dependendo apenas do nosso esforço, apenas naquele esforço necessário e suficiente pelas vias do amor. É preciso que aprendamos a prática do amor verdadeiro, conforme Jesus veio e exemplificou entre nós há aproximadamente 2000 anos atrás. E aí, mais uma vez, Miramês volta a falar acerca da matéria e acerca do espírito. A transformação ou renovação, o fazer e o desfazer da matéria e o despertamento do espírito, das qualidades, dos valores do espírito que dormem em cada um de nós. E ele volta a falar da seguinte maneira, que a matéria, quanto mais velha, velha da forma que tomou, mais se aproxima da desintegração. Então aqui ele nos chama a atenção que a matéria, os corpos materiais, quanto mais envelhecidos, quanto a forma que tomou, mais próximo aquele corpo material está, ou mais próximo ele está da desintegração para a formação de outros corpos. Assim acontece com os nossos corpos, assim acontecem com os corpos celestes. Então a nossa Terra, por exemplo, quanto mais velha, mais próxima da desintegração ela estará. Então aqui ele nos fala desta forma, que a matéria,
quanto mais velha da forma que tomou, mais se aproxima da desintegração. Ao passo que o espírito, quanto mais velho de despertamento, mais se integra na juventude e sua consciência avança para o infinito. Vejamos e prestemos atenção na diferença enorme, porque os corpos materiais, quanto mais envelhecidos, mais próximos eles se encontram da desintegração, ao passo que o espírito, quanto mais envelhecido, velho de despertamento, mais se integra. Ele não desintegrará jamais, ele cada vez mais se integrará, mais se integra na juventude e a sua consciência avança para o infinito. Porque a evolução da alma é, pois, sem limites. A nossa evolução, aquela chamada escada evolutiva ou despertamento, porque aqui ele está falando de renovação ou evolução no sentido de despertamento, de crescimento, a evolução da alma é, pois, sem limites, transcendendo os limites que os homens compreendem. Então aqui ele nos chama a atenção que nós ainda não compreendemos este sentido verdadeiro e esta amplitude de evolução sobre a qual ele está falando. Então a nossa evolução, sem sombra de dúvida, é sem limites, transcendendo os limites que nós compreendemos. E aí ele repete palavras que estão lá na resposta da questão número 41, que Deus renova o mundo como renova os seres vivos. Respondem os espíritos a Allan Kardec. A renovação dos seres vivos, na linguagem dos espíritos, são a mudança ou são as mudanças de corpos para o despertar da mônada, ou seja, aquele início espiritual que vibra no seio da matéria, aquele princípio inteligente que vibra no seio da matéria, não que ela se desfaça como a forma física, retornando a energia no grande suprimento, sem a consciência, no estado do ser. A chama divina que anima a matéria, que dá vida à matéria, em qualquer posição evolutiva, sempre cresce. Então aqui ele nos chama a atenção que a matéria também está em crescimento. Este fazer e desfazer, a renovação, a transformação, é exatamente para este crescimento. Crescimento que falamos é despertamento dos valores depositados por Deus no coração daquilo que vive para sempre no seio divino. É bom que sejamos conscientes de que nada se acaba. Então aqui ele nos chama a atenção que nada se acaba. Tudo que foi criado por Deus não se acaba. Mesmo os corpos materiais, que em muitas situações nós julgamos que eles se acabam, que eles desaparecem, eles também não desaparecem, não acabam. Eles apenas se transformam, eles se renovam, se desintegra a matéria e esta matéria é usada para a formação de novos corpos, ou seja, não se acaba jamais, não existe a morte. Então aqui Miramês usa este termo no sentido de desaparecimento, não existe a morte, nem para a própria matéria. Então aqui ele nos chama a atenção, conforme já havíamos dito, que nem mesmo para a matéria existe o desaparecer, ou seja, não existe a morte. Ela também tem sua ascensão de escala a escala e é infinita a sua purificação. Então a purificação da matéria
como o despertamento do espírito também vai ao infinito. E ainda ele diz da seguinte maneira, que a sua evolução, se assim podemos dizer, é feita sob os cuidados dos luminares da eternidade, na vigilância de Deus. Então ele diz que a evolução da matéria, se assim podemos dizer, é feita sob os cuidados da espiritualidade superior, na vigilância constante de Deus, nosso Pai, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E ainda Miramês nos esclarece e nos chama a atenção da seguinte maneira: se você realmente quer saber do princípio de tudo o que existe, mesmo da matéria que pode sentir e tocar, usar e mover para o seu bem-estar, ouve. E aí ele nos dá um conselho: se queremos realmente saber do princípio de todas as coisas, ouve este conselho, ouçamos este conselho. Quanto mais, nos diz Miramês, quanto mais avançares, quanto mais você avançar, quanto mais avançarmos no estudo e nas deduções, quanto mais a razão ampliar as suas normas de conhecimento, chegarás ao ponto de declarar que quanto mais sabes, mais descobres que nada sabes da genealogia dos segredos do Criador. Então, quanto mais estudarmos, quanto mais sabermos, mais chegaremos à conclusão de que nada ainda sabemos acerca da genealogia do Criador em relação aos segredos da criação. Na verdade, a nossa ignorância, porque conforme já vimos, para Deus e as suas criaturas não existe nenhum segredo, mas falta incapacidade da nossa parte. E aí Miramês segue para encerrar dizendo que os homens, mesmo os mais entendidos, são em relação à inteligência superior menos do que a matéria em relação ao espírito. Estão dormindo em cima do livro do saber, sendo analfabetos. Então aqui ele nos chama a atenção que, comparando os homens, mesmo aqueles mais entendidos dos assuntos, aqueles mais estudados, aquelas consciências mais avançadas, comparando-se com a inteligência suprema, são analfabetos. Estão dormindo em cima do livro do saber, sendo analfabetos, não sabem nem ler, nem compreender as lições escritas por Deus nas páginas da natureza. Então aqui ele nos chama a atenção, mesmo aqueles mais esclarecidos ainda são analfabetos, porque não sabem ler nos livros da natureza. Se queres compreender as mudanças e transformações de tudo e o despertamento do espírito, o porquê necessário se faz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, este é o princípio de toda a sabedoria humana e divina. Se não te interessares pelo amor, continuarás no centro da renovação universal e do despertar interior pelas consequências do tempo e do espaço, até que a voz da vida dentro de ti grite pelos canais da dor o basta ao esquecimento das leis. Então passarás a entender pelo sofrimento, pela leitura dinâmica da vida, começarás então a ter o maior respeito e a melhor vivência com a harmonia por encontrares as sendas do amor verdadeiro pelo agente da agressão. Então aqui Miramês encerra nos chamando a atenção para aquela necessidade urgente que realizemos em nós o despertamento, que possamos verdadeiramente nos tornarmos alfabetizados em relação às leis de Deus, que possamos verdadeiramente aprendermos a ler e a compreender as lições escritas por Deus
nas páginas da natureza. É preciso que nos despertemos, é preciso que saiamos das trevas da ignorância, saiamos destas trevas para a verdadeira vida, amando a Deus, amando ao próximo e amando a nós mesmos, porque assim nós, sem sombra de dúvida, não precisaremos sofrer para aprendermos, porque Deus não nos criou para o sofrimento, Deus nos criou para a felicidade. O sofrimento, a dor e o sofrimento na nossa vida ainda é o resultado das nossas escolhas equivocadas por ainda nos encontrarmos nas trevas da ignorância, ainda não termos aprendido a ler nestas páginas dos livros, as páginas escritas, as lições que estão escritas nas páginas da natureza e que foram escritas por Deus. Um abraço fraternal a todos e a todas e até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir em nome do Cristo para darmos continuidade a esses estudos e reflexões nesta busca constante por conhecermos a verdade, sairmos das trevas da ignorância e aprendermos verdadeiramente esta leitura e praticarmos esta leitura nas páginas da natureza. Até breve, meus irmãos e irmãs.